Olá, tudo bem, queridos alunos? Espero que vocês estejam bem. Vou estar passando para vocês agora a aula de História da Arte, começando com o primeiro tema, que é a arte grega, tá? Nós vamos estar fazendo contrapontos com o material historiográfico que eu já passei para vocês em sala de aula, quando a gente podia ficar juntinhos. E agora eu vou estar passando para vocês alguns pontos relativos ao que cai na. Então, nós vamos dividir em duas partes, escultura e arquitetura, e vocês vão ver os dois períodos mais importantes para a prova, tá bom? Então, vamos lá. No primeiro momento, nós temos aí a escultura, tá? Que vão representar em dois estilos. O estilo clássico, que é o primeiro, é quando há a formação, né, dos povos na Península Grega. Então, nós temos aí, no período clássico, quais são as características? Extremamente idealizado, formas mais rígidas, pouca torção. As mulheres, quando elas são representadas, elas estão parcialmente vestidas, com o pé um à frente do outro. Então, esse parcialmente vestido vai ser sempre um seio à mostra, tá? E vamos ter temáticas mitológicas. Já no período helenístico, que é um período mais novo, que tem uma mistura aí, né, de outros povos, por exemplo, o período de conquista de Alexandre o Grande, é um período que a gente vai denominar na Grécia de período helenístico, por exemplo. Nós vamos ter formas menos idealizadas, mais maleáveis, com mais torções, ideias de sofrimento, expressão de sentimento, nós vamos ver mais características humanas nessas esculturas que eram feitas de mármore. E vamos ver também que as temáticas todas ligadas nesse período helenístico estão relacionadas a cenas do cotidiano. A gente vai ver muita coisa de corpo humano, muita drama, né? Muita coisa ligada à vida corriqueira. Então, aqui nós podemos ver a estátua de Zeus ou Poseidon. Esse é o período clássico, é a característica do período clássico. Então, a gente vai perceber que ele é idealizado, rígido, tá vendo que tá muito sem expressão, apesar de que a gente pode perceber, né, se vocês olharem bem aqui, como que tá o corpo dele bem definido, a musculatura, né, tá impressionante. Agora, uma outra imagem também, que é o busto de Ártemis, nós podemos perceber essa ideia de sem expressão. Tá vendo a cara dela? Parece que ela tá com a cara meio pálida, né? Então, aqui nós não temos muita idealização. É uma coisa mais básica, vamos dizer assim. Agora, no período helenístico, olha esse Gaules moribundo. Nós podemos perceber que ele tem até uma cara mais assim sofrida. Se vocês observarem bem, ele tem mais expressão, né? Olha as torções desse mármore. Olha aqui a rótula do joelho. É muito perfeito. Olha os pés, você consegue ver até as veias que sobressaem, né, no pé aqui do Gaules moribundo. Então, no período helenístico, ele é mais dramático. O corpo humano é bem ressaltado, né? Nós podemos perceber que o nu é uma característica marcante, tá, galera? Das esculturas, das pinturas gregas, e elas vão influenciar posteriormente os romanos e o período renascentista, que vai ser no momento do século XV, que a Europa vai passar por um processo de transformação. Outra escultura também perfeita que a gente pode perceber essa expressão é a Vitória de Samatrócio. É fantástico vocês perceberem o caimento do vestimento. Olha isso. Isso é feito de mármore. Impressionante a forma como eles conseguiram fazer essas torções. Olha as asas, né, que seria correspondente aos braços. Olha como que a roupa está bem caída, próximo ao dorso dela, que é o seio. Olha que leveza. Tem uma parece que é maleável, né? Parece que você consegue palpar, né? De tão bem feito, de tão bem estruturado esse mármore, né? Então eles olhavam para o mármore e conseguia ver essas torções, essas levezas, essa maleabilidade, né? Então, observando os dois períodos, como que ele vai ser cobrado para você na prova? As características. Eles vão colocar imagens, vão pedir para vocês diferenciarem, vão dar as opções aí para vocês marcarem.
tá? Então, lembrando, pessoal, que a história da arte está dentro da história geral e as questões vão estar misturadas, tá? Eles não fazem diferenciação dessas questões, ok? Agora nós vamos para a arquitetura, que também é muito cobrada em prova. Eu acho que é a ordem que mais cobra é a arquitetura, tá? Na parte aí da Grécia. Nós vamos ver 3 ordens. Nós temos a ordem dórica, a ordem jônica e a coríntia. Eu coloquei bem sintetizado para vocês perceberem as características, porque é isso que eles vão cobrar de vocês na prova. Eles querem as características, ok? Então vamos lá. Período dórico, que é o período de formação da Grécia, quando ela sofre a invasão do povo dórico. Lembra que eu expliquei na aula para vocês, quando tem invasões dos povos dóricos, como que surge a Grécia, como que eles se misturam e vão dar origem a um novo povo, tá? Então vamos lá. Temos uma característica primitiva, rústica, então ela é a primeira, ela é a mais antiga, é uma arquitetura mais simples, ao mesmo tempo que ela é rígida, ela é elegante, então ela vai ter a sua beleza, lógico que na medida certa, né? Ela não tem base, nós vamos perceber isso, depois eu vou mostrar para vocês. Ela é mais para o exterior. Ah, professora, mas pode coincidir de ter uma ordem dórica dentro de um templo, por exemplo? Sim, mas é mais difícil, tá? A gente vê mais a ordem dórica nos externos, ok? Ela era uma homenagem às divindades masculinas, Zeus e ou Poseidon, diferente da jônica, que já tem a sua característica voltada para o feminino. A jônica também, vocês vão lembrar, que eu expliquei em sala, que os jônios eram povos que formaram uma cidade muito importante, né? Uma cidade que tinha como base a democracia. Atenas, que é hoje capital da Grécia. Então, na ordem jônica, nós vamos ter colunas mais altas. Tem casos, gente, de colunas 9 vezes maiores e mais largas do que o estilo dórico. Eu gosto de chamar que é uma evolução, tá? A ordem jônica e a coríntia, ela é uma evolução da ordem dórica, tá? Ela foi passando por transformações, influências, e aí elas foram evoluindo, foram vendo que dava certo e o que não dava, e foram fazendo as suas construções. Então, vamos lá, para as características da jônica. São colunas mais altas, são extremamente extravagantes, com muito excesso, né? Tem uma adoração excessiva às divindades femininas, Hera, Atenas e Afrodite. 2 coisinhas que eu quero deixar claro para vocês. Os pilares, a gente vai perceber que os pilares em ambas as ordens, eles são pilares juntos, bem juntinhos. Por quê? Porque eles colocavam um peso em cima. Então, para aguentar esse peso, para aguentar essa tensão, os pilares tinham que ser juntos, tá? Só que pilar junto dificulta a circulação. Então, são essas 2 observações. Os pilares são juntos para aguentar a tensão, a pressão que vem em cima, e a segunda observação é que dificulta a circulação. Agora, nós vamos ver a característica coríntia, a terceira ordem da arquitetura grega. Ela vai misturar os 2 gêneros, masculino e feminino, e ela vai ser extremamente mais elaborada, vai ser muito mais luxuosa, porque isso está relacionado ao poder aquisitivo da onde ela surgiu. A cidade em questão é a cidade de Corinto. Essa cidade era uma cidade rival de Atenas, e aí a galera toda que morava em Corinto era uma galera com alto padrão de vida. Então, por isso que eles desenvolveram uma arquitetura mais valorizada, mais elaborada, mais luxuosa, bem alto padrão, ok? Vamos ver agora a diferença dessas 3. Olha a dórica, como é que ela é super simples, sem muita coisa, sem muita ostentação. Podemos perceber aqui, tá vendo? Que são as colunas, que a gente pode chamar também de fuste. Eu vou explicar para vocês no próximo slide. Olha aqui, a jônica, ela já tem um enfeitezinho, ela tem 2 volutas, tá? Não esqueçam que esses desenhozinhos são chamados de volutas. Então, por isso que dá a ideia de feminino.
Temos a ordem coríntia, olha como que ela é bem elaborada. Nós vamos perceber que ela tem vários desenhos, ela tem várias ornamentações, ok? Esse aqui é um desenho simples, geralmente aparece em prova, em questão, em atividade, mas é só para vocês terem uma noção. Eu vou mostrar agora também outros exemplos para vocês conseguirem visualizar melhor. Olha aí o Templo de Paternò. O Templo de Paternò, gente, ele é uma exceção, tá? Ele é todo dórico por fora e por dentro ele é em adoração a uma deusa. Então, ele mistura as duas ordens. Professora, então se ele mistura as duas ordens, quer dizer que ele é coríntio? Não, ele não é coríntio. Ele não é corinta. Ele vai ser dórico e jônico, tá? Ele possui as duas ordens. Por fora, dórico e por dentro, jônico. Isso não faz o Templo de Paternò uma característica coríntia, ok? Outras imagens. Olha as colunas jônicas do Templo de Erecton. Aqui uma imagem geral. Ai, professora, está tudo destruído. Sim, né, gente? Nós estamos falando da Grécia, né, que é debaixo de placas tectônicas, está até muito conservado, se vocês perceberem que já sofreu a ação do tempo. Nós estamos falando de período de 550 antes de Cristo. Então, para estar desse jeito, eu acho que é muito bom, né? Pensando em tanto de coisa que já aconteceu. Olha aqui como que é feito. Olha aqui a cabeça das mulheres. A cabeça das mulheres que, teoricamente, seria a base de sustentação desse teto. Olha que perfeição isso. Olha a maleabilidade das roupas, né? Parece que sim, que isso aqui é um pano mesmo. E você imaginar que isso é concreto, ok? Aqui tem uma partezinha restaurada. Então, isso aqui é para dar uma visibilidade melhor. Olha que beleza. Lembra das duas volutas, né? Que dá a ideia de feminino, ok? Olha aí uma coluna coríntia. Isso aí já é um templo de Zeus, que é o período helenístico, que já é mais novo. Olha que contraste interessante, né? Você tem aqui alguns prédios mais novos, né? Que a Grécia, apesar de estar falida hoje em dia, mas ela consegue aí né, ter algumas características desse desenvolvimento econômico e social com a qual ela foi passando, e em contraponto, no meio da cidade, você tem uma construção. Olha que coisa mais interessante. Imagina que tem debaixo, né? Porque como é uma região próxima de placas tectônicas, já deve ter, muita coisa deve ter sido engolida, né? Vamos dizer assim. Mas vocês conseguem perceber aqui, queridos? Olha aqui em cima, toda a ornamentação corinta. Olha que lindo os desenhos, né? Igual, vou repetir. Obviamente que já sofreu a ação do tempo, então por isso que está nesse estado. Eu quero mostrar para vocês agora a maneira bem básica dos nomes que podem ser cobrados. Esse é o básico, tá? Então, eu vou passar para vocês o básico, depois eu vou passar um mais elaborado. Apesar de ser muito difícil estar compreendendo isso em prova, né? Porque já parece que o cara tem que ser um arquiteto, um estudante da área, para ter conhecimento de tantos nomes. Mas só se vocês verem uma imagem, estiver estudando aí em casa, lendo alguma coisa e aparecer, vocês não ficarem desesperados e não achar que a explicação ficou deficiente. Então, vamos lá. Temos aqui a coluna, as colunas, né, divididas aqui com essas arestas. É muito interessante vocês imaginarem que eles colocavam armações de concreto, com tábuas e tal, e iam colocando o concreto para poder fazer as formas das colunas. Esse meiozinho aqui vai ser chamado de fuste. Esses dois, essa parte mais quadradinha e essa mais arredondada, vai ser chamada de capitel. Então, os dois são chamados de capitel. A partezinha mais retangular vai ser chamada de abaco e a parte mais arredondada vai ser chamada de equino. Pode ser que caia na prova, pode ser que não. Pode ser que caia para dar um exemplo. Eu acho que eles não vão cobrar de vocês nomes específicos de cada parte de uma coluna, tá? Porque aí já merece um conhecimento maior. Vamos ver aqui na próxima imagem as três ordens,
dórico, coríntio e jônico, e para vocês verem as divisões. Igual eu falei, eu não acredito numa cobrança de tantos detalhes, porque aí já teria que ser um estudante de desenho. Mas só para vocês terem uma noção. A parte de baixo, gente, ela é chamada de estilobato. Por quê? Porque ela precisa ter uma base forte para sustentar essas colunas que eram bem pesadas de concreto, né? Vamos dizer, cimento puro. Então, quando nós estamos na ordem dórica, nós temos só o estilobato. Já a coríntia e jônica já desenvolve bases abaixo do estilobato, tá? Então, na dórica só tem estilobato. Já a coríntio jônico já tem a estereobata e também a eutinteria, tá? Porque aí é para sustentar, porque igual eu falei para vocês, à medida que vai evoluindo esse processo de construção, eles vão vendo as necessidades de o quê? De fortalecer a base para poder esses pilares não caírem, ok? Porque a gente está falando de peso, né? Igual eu expliquei para vocês que esses dois aqui, né, que são os capitéis, um vai ser chamado de equino de abaco, para vocês perceberem que aqui não existe abaco e nem equino, muito menos na jônica, vai ser chamado só de capitel, tá vendo? O fuste, gente, é aquele meiozinho, né, da imagem anterior que antecede a coluna, tranquilo? Aqui em cima temos os entablamentos, que aí que já são coisas mais elaboradas, geralmente que era para sustentar, vamos dizer assim, o teto. Muitas imagens que a gente vê, né, de construções dóricas, elas não têm essa parte de entablamento, tá? Agora, coríntio jônico tem. Por quê? Por que que tem? Porque como eles tiveram uma base mais forte, mais sustentável, né? Eles conseguiram manter a parte de cima, vamos dizer, a parte do teto. Então, reparem para vocês verem que todas as construções do período dórico não tem teto, mas algumas coríntias e jônicas a gente consegue ainda ver um vestígiozinho de teto, ok? Pessoal, tá bem tranquilo. Eu disponibilizei também material de exercício, uma apostilinha, né, com poucos detalhes lá para vocês darem uma lida. Espero que vocês tenham entendido, tá? E qualquer dúvida vocês vão anotando aí para a gente poder depois estar verificando, ok? Um super beijo, fiquem com Deus e lavem as mãos, hein? Beijinho.